Bom dia, pessoal. Essa é a 19ª aula do curso de Física 3 no Instituto de Física da UFRJ, período de 2021/1, né? Hoje nós vamos começar um capítulo em que nós vamos aprender, né, a calcular campo magnético a partir das distribuições de carga em movimento, partícula carregada em movimento, ou também de correntes. Esse capítulo se intitula Fontes de Campo Magnético. Ele é o primeiro, em princípio, é a primeira aula de 3, tudo correndo bem, e os tópicos que eu, em princípio, gostaria de cobrir nessa aula são esse tipo de tópico, são essa lista aqui, né? E, sem mais delongas, vamos começar com o seguinte. Esquece provisoriamente essa figurinha, tá? Esquece um pouquinho aqui do lado, depois eu chamo a atenção para ela, tá? Mas esquece provisoriamente essa figurinha. E o que eu vou retomar é aquele esquema descritivo, né, para interação eletromagnética, que diz o seguinte. Opa! Uma partícula carregada em movimento, ou seja, ela tem uma certa carga Q e velocidade V de fonte, né? É a fonte, ela cria um novo tipo de campo, além do campo elétrico, né? Porque por ela estar carregada, é claro que ela também cria um campo elétrico. Mas ela também cria um campo magnético. E aí, esse campo magnético, que ela cria em todos os pontos ao seu redor, ele pode influenciar uma outra partícula carregada que exista lá na vizinhança, contanto que ela esteja em movimento, móvel, né? Uma outra carga Q' e uma outra velocidade V'. O que a gente estudou no capítulo passado foi essa metade aqui desse esquema. E nós aprendemos duas expressões para a chamada lei de força magnética. Eu vou listar aqui por enquanto, a que me interessa mais relembrar é que a força magnética sobre uma partícula de teste, né, com carga Q' e V' sujeita a um campo magnético B, era dada por essa fórmula. Q', a carga dessa partícula, V', a sua velocidade, produto vetorial com B. Aqui eu estou usando linha, por quê? Porque eu vou distinguir a carga e a velocidade da partícula de teste comparada com a carga e a velocidade da partícula agora de fonte. Então, agora, nesse capítulo, esqueçam, por enquanto, essa metade do esquema explicativo para a interação magnética, e a gente vai se concentrar nessa outra metade. Eu estou destacando aqui em vermelho. Ou seja, nesse capítulo agora, a gente quer tentar obter uma expressão para o campo magnético provocado, né, por uma partícula de fonte com carga Q e velocidade V.
A gente quer obter essa expressão para o campo magnético, essa nova lei, essa nova fórmula, como função das propriedades da partícula de teste, ou seja, em particular, da sua carga e da sua velocidade. É isso que a gente quer da vida agora. Tá? Muito bem. Como que eu vou motivar isso? Tá? No fundo, essa fórmula ela vai meio cair do céu. Tá? Mas para não ficar assim tão atirado, eu vou pegar e primeiro fazer uma relembrança do que acontece no caso da interação elétrica. Então, como é que era a lei de força elétrica? Ou seja, dada uma partícula de teste com carga quelinha, sujeita a um campo elétrico provocado por outras, a força elétrica que ela sente é simplesmente isso que está escrito aqui, para uma partícula pontual, né? Então, isso é um pedaço da lei de Coulomb que vocês estão careca de saber, né? A gente desdobrou a lei de Coulomb em duas metades. Uma delas eu chamei de lei de força, que era uma relação entre a força elétrica sobre uma partícula de teste e o campo elétrico provocado por outra. E nessa relação aparecia a carga da partícula de teste. Essa fórmula que eu acabei de escrever é o análogo dessa fórmula aqui que a gente aprendeu agora para esse novo tipo de interação magnética e chamamos também de lei de força magnética. Ela é análoga, ela tem algumas coisas parecidas, ela tem algumas coisas diferentes, né? A parecida é, por exemplo, que ela é proporcional ao campo que intermedia a interação, que no caso agora é a interação magnética, é o campo magnético. Antes era a interação elétrica, era o campo elétrico que aparecia aqui. O que fazia o papel de propriedades da partícula de teste, no caso elétrico, era somente a carga elétrica. Aqui o buraco é mais embaixo, é mais complicadinho. O que entra, o que desempenha papel nessa lei de força magnética do capítulo passado é não só a carga da partícula de teste, mas infelizmente, além disso, entra também para determinar a força magnética sobre ela a sua própria velocidade e, como talvez não pudesse deixar de ser, se entra um vetor campo magnético e outro vetor campo velocidade, perdão, e eu quero saber construir um vetor força, não podia deixar talvez de aparecer aqui um produto vetorial. Essa é a comparação entre a lei de força elétrica e a lei de força magnética. Então agora eu vou relembrar a outra metade. Qual é a lei de não força elétrica, mas a lei de campo elétrico? Ou seja, no caso da interação elétrica, dada uma partícula de fonte com carga Q, na verdade, a rigor, ela tem que estar parada ou se movendo com uma velocidade muito baixinha. Porque a fórmula que é válida quando ela está em movimento, a partícula carregada, para calcular o campo elétrico, não é essa que a gente estudou, tá? Ela é conhecida, eu falei isso lá no primeiro capítulo, mas ela não é, ela é um pouquinho complicada e ela não é apresentada em Física 3, tá? Mas em Física 3, para todo efeito,
o campo, a lei de campo elétrico é essa que eu acabei de escrever aqui. Se a gente junta essas duas leis, que eu, Maurício, chamo lei de força elétrica e lei de campo elétrico, é claro, a gente obtém, né, o que vocês estão careca de saber, que é a famosa lei de Coulomb. A lei de Coulomb, às vezes a gente chama, né, de uma lei de força, mas pessoal, só para deixar tudo bem clarinho, certinho, eu prefiro a lei de força elétrica chamar essa aqui, tá? Porque ela vale inclusive quando a partícula de teste está em movimento. Vale sempre, tá? E essa aqui é a lei que eu prefiro chamar de campo, tá? E com essa expressão particular, como eu acabei de relembrar e falar de novo, né? Ela só vale para partículas ou em repouso ou com velocidade muito, muito, muito baixa. Tá legal? A junção delas duas é o que a maioria das pessoas poderia chamar de lei de força, né? De Coulomb, tá? Mas é só para vocês terem claro, né, essa diferença de terminologia que eu, Maurício, às vezes gosto de fazer, tá? O que eu chamo de lei de força, o que eu chamo de lei de campo elétrico e o que talvez eu, Maurício, chamasse de lei de Coulomb, essa mistura das duas, tá legal? E por que eu estou relembrando isso? É porque agora eu vou pedir para vocês fazerem como se fosse uma espécie de um teste psicotécnico, tá? Para ver se vocês passariam. Eu não acredito muito, mas vai ver sem razão, tá? Deve ter fundamentação para esses testes, mas eu estou um pouquinho de brincadeira. Mas é como se eu quisesse o seguinte, olha, no caso da força elétrica, da interação elétrica, eu tinha uma lei de força e eu tinha uma lei de campo. A junção delas duas, substitui esse E aqui, dá, finalmente, como duas partículas influenciam eletricamente uma a outra. Nessa fórmula final, não havendo explicitamente nenhuma menção a campo elétrico, né? Mas é claro, com isso aqui que a gente falou, para lá e para cá, de maneira implícita, tem um campo elétrico aqui por causa dessas duas outras metades decompostas dessa expressão. Então, volta para cá, para o caso magnético. Eu já dei uma metade no capítulo passado. É o que eu chamei a lei de força agora magnética. E eu comparei, fiz uma analogia dessa metade da interação magnética, a lei de força, com a lei de força elétrica. Então, quem era o E, agora é o B. Quem era o Q', agora é um Q', V', vetor. Tá? Então, vocês são espertos, né? Eu vou pedir para vocês simplesmente, se valesse esse argumento do ponto de vista lógico, é claro que isso não é demonstração de nada, mas eu vou pedir para vocês, usando essa analogia,
do caso magnético com o caso elétrico para a lei de força. Agora vocês tentarem adivinhar o que olhando para essa lei de campo elétrico, tentar adivinhar o que eu devia escrever aqui para a lei de campo magnético, que é o que eu preciso nesse capítulo. Então, tentem chutar, pessoal. Se no caso elétrico tinha essas expressões verdes aqui, para a lei de força e para a lei de campo, e no caso magnético, para a lei de força, já tem isso aqui, que permite fazer uma correspondência entre coisas do caso elétrico com coisas do caso magnético, completa usando essa correspondência o que deveria ser, isso é um chute, não é demonstração de nada, a lei de campo magnético, aquela expressão que dá o valor do campo magnético criado por uma partícula de fonte com carga Q e velocidade V, num ponto a uma certa distância R dessa partícula. Vamos fazer um desenho. Está aqui a minha partícula de fonte, se movimentando com uma velocidade V, com uma carga Q, e aí esse ponto onde ela está, a gente pode chamar o ponto da carga, ou ponto da fonte. Um outro ponto, P, que a partir da posição da carga tem um raio vetor R cursivo, é onde eu quero saber qual é o campo magnético que ela cria. Essa partícula carregada eletricamente se movimentando, ela cria um campo magnético aqui. E eu quero que vocês chutem, adivinhem, por essa analogia, qual é essa fórmula para B. Vocês têm alguma coisa que alguém quer falar? Fazendo a analogia, tá? Para eu sair da força elétrica e chegar na força magnética, eu tive que trocar algumas coisas aqui por outras. E aí eu estou pedindo para vocês, façam a mesma coisa para cá. Da lei de campo elétrico para a lei de campo magnético. Eu diria inicialmente que haveria E uma Matheus, por constante. favor. Claro. Eu acho que tem que ter uma constante, né, para o campo. E, de Que certa vai fazer o forma, papel disso, né? isso. E tem que Então eu vou ter a chamar essa distância. constante, é questão de escolha de unidades, tá? Essa constante eu vou chamar, ao invés de K0, agora eu vou chamar de um μ0 sobre 4π. Vocês podem achar muito estranho, mas é que se eu complicar o nome que eu dou para essa constante aqui nessa fórmula, μ0 dividido por 4π, eu vou simplificar algumas outras coisas mais para frente, tá? De qualquer maneira, é uma constante. Beleza. E que mais, Matheus? Eu acho que varia inversamente proporcional à distância, né, semelhante ao campo, É se for seguir a mesma lógica. na verdade, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certo? Isso, se for seguir a Você, mesma lógica. Mas eu você não sei se fala... a dependência é igual. Não, poderia não ser. Eu tô justamente dizendo para vocês, isso aqui não é demonstração de nada. Isso é só uma motivação para a coisa não ficar muito caída do céu. Mas na falta de outra expectativa, assim como o campo elétrico cai com a distância ao quadrado, talvez esse campo novo, magnético, para começar a conversa, vamos esperar que também caia. E realmente isso vai ser verdade. Que mais? Eu não posso parar assim, né? Agora eu fico na dúvida, porque o campo. Mas faz bem, olha bem o que aconteceu aqui quando você passou para cá. Essa dúvida, eu acho que
isso não é demonstração de nada, mas se vale o que aconteceu aqui na lei de força, eu troquei alguma coisa por outra. Aqui chuta a mesma coisa. O que eu vou ter que trocar aqui para chegar aqui? Chuta. A velocidade apareceu aí? Na verdade, daqui para cá apareceu mais do que a velocidade, né? Apareceu a velocidade e a carga. Continuou aparecendo. Certo ou errado? Quando eu passei daqui para cá. A carga que tinha antes continua havendo, só que além disso a velocidade apareceu, não é isso? Isso. Então, o que tu está sugerindo? Diga explicitamente. Um pouquinho mais. Por analogia. Não, eu adicionaria QV. Você escreveria aqui em cima, não é isso? QV. É isso? Isso. Mas vamos ser mais exato com a analogia, se é que isso fosse argumento. Não é, né? Isso não é demonstração de nada. Para sair daqui, não esquece o que eu tive que botar do lado do campo. Foi só o que linha velhinha ou foi um pouquinho mais comparado com aqui? Já tem o produto vetorial. Beleza. Mas se eu vou fazer um produto vetorial, tem que botar um segundo vetor aí para fazer o produto vetorial, não é? Quem vai ser? O R chapéu aí. Um R chapéu, não é isso? Se isso for verdade, essa fórmula para a lei de campo, que eu acabei de escrever, é obtida a partir da fórmula para a lei de força, passando do caso elétrico verde para o caso magnético, exatamente por essa correspondência, essa analogia. Onde tinha E antes, coloque B. Isso vale para força e também para a lei de campo. Outra consideração, onde tinha só quelinha, multiplicação por escalar, substitua por quelinha, velinha, multiplicação vetorial. E aí, se você usar essa receita, que eu não justifiquei, não tem cá para nós demonstração de nada, mas pelo menos em termos de decoreba, fica, eu acho, completamente óbvio, e é por isso que eu às vezes chamo esse troço de um teste psicotécnico. Se você souber, se na lei de força, quelinha, velinha, vetor B está para quelinha E, então como é que vai ficar na lei de campo, dado que o E é K0Q sobre R2, R chapéu, para o caso magnético. E aí eu acho que fica bem aceitável que vai ser esse troço que eu escrevi aqui. Vocês concordam ou discordam? E eu vou reescrever aqui embaixo. O campo elétrico, num ponto P, se eu estivesse tomando a minha origem num outro lugar, não em cima da partícula, qualquer lugar. Aí esse ponto P tem raio vetor R, e se eu quiser saber
esse é o chamado, pelo livro-texto, isso é o ponto de campo, né? Onde a gente está querendo falar, definir o campo. Ou então também chama, às vezes, de ponto de observação, tá? Ele vai ser dado, o campo magnético, criado por uma partícula eletricamente carregada com carga Q, se movendo com uma certa velocidade V. Por essa expressão que eu estou escrevendo, onde esse R cursivo, por definição, é o raio vetor que sai da posição da partícula, esse vermelho aqui, e vai para o ponto do campo ou ponto de observação. Nesse contexto, às vezes, esse ponto o livro chama de ponto de carga. Eu preferiria chamar de ponto de fonte ou ainda de ponto de partícula. Partícula-fonte, né? Onde está a partícula? Carga é uma propriedade da partícula, mas tudo bem, o livro chama de ponto de carga. E se quiser, o vetor posição dele com respeito a uma origem de um sistema de coordenadas aí que vocês tenham resolvido trabalhar, é um outro vetor, vou botar em verde aqui. Tem 3 vetores, não confundir eles, tá? Uma coisa é o vetor posição, que eu vou chamar de R' da partícula fonte. É esse verde. Outra coisa é o vetor posição do ponto P, onde eu quero calcular, determinar o campo. É esse vetor azul aqui, R, sem linha. E uma última, e talvez mais importante, porque é isso que aparece na lei de campo, é um outro vetor vermelho. Em geral, eles são todos diferentes entre si, que é qual? Que é o vetor que dá a posição relativa do ponto do campo, ponto de observação, com respeito à posição instantânea, num dado momento, né, que a partícula de fonte ocupa. Tá? Então, uma coisa é R cursivo, que é o que eu chamei esse vermelho último, outra coisa é R azul, outra coisa ainda é R' verde. É claro que pela figura ou não é claro? Que R cursivo presta atenção na figura, é R menos R'. Pensa um pouquinho, adição e subtração vetoriais de azul com verde, se não dá o vermelho ao subtrair. Tá legal, pessoal? Acompanharam? Tá legal. Uhum. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Essa é o que o nosso livro chama de lei de campo, o campo criado por uma partícula carregada em movimento. E eu acho
muito importante, interessante. E é um diferencial do nosso livro oficial de texto, tá? A maioria dos outros livros de física básica, física 3, não se dão ao trabalho de apresentar essa fórmula, tá? Mas eu acho que, poxa, é um defeito deles, porque assim como você quer saber a lei de força e a lei de campo, né, provocadas por uma partícula, no caso da interação elétrica, você também gostaria, eu acho que nós gostaríamos sem dúvida nenhuma. Se o que cria campo magnético agora é partícula carregada em movimento, além de eu dar a lei de força magnética sobre uma partícula de teste carregada em movimento, que a gente já deu e estudou no capítulo passado, seria um pecado, né? A gente não dá diretamente, com todas as restrições que possam ter, e eu já vou falar, qual é a lei de campo, qual é o campo magnético criado por uma partícula carregada em movimento, né? O que a maioria dos livros fazem? Eles não dão essa fórmula e eles dão direto o que é uma espécie de lei para a criação do campo a partir de um chamado elemento de corrente. Foi assim que, historicamente, as pessoas foram aprendendo, tá? A primeira expressão que eles sacaram, apresentaram na história da física, né, foi a chamada lei de Biot-Savart, que é para elementos de corrente, um conjunto de partículas carregadas, né, a corrente. Mas não foi historicamente apresentado em primeiro lugar essa lei aqui. Mas aqui a gente não está fazendo só apresentação histórica, tá? A gente pode, em perspectiva, né, ter esse benefício e tentar apresentar a coisa não só um pouquinho de história, mas principalmente a coisa do ponto de vista mais didático, né? E a gente não vai repetir a história de milênios, né, da civilização e como é que foi apresentando, não tem sentido isso, né? Então eu acho que tem que ter uma preocupação em apresentar as coisas resumidamente, né? O resumo de centenas, milhares de anos, de maneira o mais didática possível. E eu acho que apresentar essa chamada lei de campo para a partícula, no caso da interação magnética, isso que eu estou marcando aqui em vermelho, né? É importante, tá legal? Dela, a gente vai deduzir daqui a pouquinho, já já, qual é a lei de campo quando tem um monte de partículas. Se eu sei para uma, eu sei para duas, três, para um monte de partículas, que é uma corrente, por princípio de superposição, né? Que também vale para o campo magnético. Tá legal o espírito da coisa, a lógica e de novo, eu não deduzi nada, tá? Foi só uma coisa para motivar, e aí a natureza poderia ou não obedecer essa lei. O fato é que ela obedece, tá? Professor, Diz. ao longo do tempo, essa carga aí ela vai se mexendo, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, o campo que eu calculo é num instante só? Ótima, Da carga? excelente pergunta. O que você então tem a... Qual é o teu chute? Suponhamos, para começar, a coisa bem mais simples, para começar, que ela está com movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a reta que eu tracejei preta aqui é a trajetória dela, tá legal?
E aí tu fez essa pergunta excelente, tá? Fundamental. Então, como é que tu tenta responder? Você perguntou e pensa, ao invés de eu te dar a resposta de lambuja. O que eu pensei foi que esse R varia com o tempo. Você tem total razão. Então ele ia Né? mudando. Né? Perdão, esse que eu tracejei aqui eu vou apagar, tá? Porque está errado. Ela se move ao longo da velocidade, não desse R, tá? Deixa eu apagar esse preto. A trajetória dela, deixa eu apagar, desenhar corretamente. É essa aqui. Supondo que ela está no MRU, tá? Tá melhor agora? Uhum. E o que você está dizendo é, nesse instante que eu fiz esse desenho, ela está nessa posição. E, portanto, esse R cursivo é esse vetor vermelho que eu desenhei. Mais tarde, ou antes, vamos pegar mais tarde. Ela está aqui, né? Se ela estiver num MRU, né? Não é verdade? Sim. Aí o R, acho que a tua preocupação é essa. Ele está aqui, não é verdade? O R cursivo agora, o novo R cursivo. Fato é que R cursivo, acho que essa é a tua preocupação, ele é uma função de t, não é isso? Uhum. Então é isso mesmo. Então, qual que eu uso? Não é isso? E eu vou te dizer, isso não é demonstração, mas isso eu posso... Foi uma ótima pergunta. Eu posso te dizer. Aí é que entra um buraco mais embaixo. Isso aqui é um R, isso aqui, na verdade, ele te dá para um ponto de observação R e para um dado instante T, a rigor tem que se falar essas duas coisas. O campo criado pela partícula é dado por essa fórmula onde esse R que está aqui do outro lado, cursivo, que é uma função de T, você toma no mesmo instante onde você quer calcular o campo aqui nesse ponto. Está mais claro agora ou não? Ficou assim, ficou assim. Beleza. Agora, você pode dizer, mas por que é assim? Eu não deduzi nada, tá? Agora, se for de fato exatamente assim, isso vai nos levar ao domínio de validade dessa fórmula, tá? Tem que falar alguma coisa. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte, porra, olha só, digamos, congela o tempo nesse instante t, tá? Pega um dado instante, fixa, mentalmente, tá? Aí agora, a partícula está aqui nessa posição R', nesse instante, e o ponto de observação, a nossa ideia é ser qualquer um no espaço. Ora, esse pode ser um mais longe, pode ser um mais aqui para baixo, pode ser um mais lá para a esquerda, para cima, qualquer um. Se eu disser, olha, o que a gente está querendo condensar com essa fórmula, pessoal, eu só vou botar uma ligeira minhoquinha na cabeça de vocês, quem é a causa do campo? A causa do campo é a partícula fonte que tem carga e tem velocidade. Isso é o que está criando, causando de alguma maneira ou de outra o campo. Agora, o campo, num dado ponto,
Vamos pegar esse ponto aqui mais longe, tá? Ele é o efeito, tá? Criado, causado por essa partícula de fonte com carga Q, velocidade V e posição R, linha, num dado instante. E aí, de novo, a causa está num lugar, a partícula fonte, num dado instante. O efeito é aquela história, se isso é via campo, deve sair aos poucos e levar um tempo, tanto mais tempo quanto mais longe for, para ser criado um campo a partir de uma certa efeito que tem que ter acontecido antes. Perdão, a causa tem que ter acontecido antes do efeito. E se para o efeito surgir a partir da causa levar um tempo finito, que é a tal propagação do campo, né? O boia-frio intermediário, essa coisa que eu falei para ti, Pedro, no fundo ela deve ser aproximada, ela não deve ser exata, porque o campo que é criado num dado ponto, num dado instante, ele, na verdade, deve sentir a causa num instante anterior, o estado da fonte no instante anterior. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que eu quero dizer. Professor, quando a gente estudou campo elétrico, a gente não viu que isso é, assim, essa velocidade é quase a da luz, uma coisa assim? Não, sem dúvida, é isso mesmo. Aqui vai ser a mesma velocidade típica. Como ela é enorme, não vai fazer tanta diferença se eu tiver em pontos suficientemente próximos. Mas eu só estou querendo chamar a atenção de vocês de uma coisa de princípio. Eu poderia querer calcular o campo a uma distância lá na galáxia de Andrômeda, que aí agora está muito longe, ou mesmo no Sol. Sabe quanto tempo a luz leva para ir do Sol para a Terra? 8 minutos e meio. Então, é muito uma questão de princípio que a gente está querendo discutir, tá? Conceitual. Entendi. Mas para efeito, se for aqui na superfície da Terra, em geral, esse atraso, tipicamente, como a velocidade de propagação do campo é muito alta, 300 mil quilômetros por segundo, não vai feder nem cheirar, não vai ter quase atraso nenhum. Então, de mentirinha, você pode fazer de conta que a posição que tu tem que botar aqui, ou melhor, esse raio, esse vetor cursivo, é no mesmo instante, instantâneo, simultâneo, que o instante em que você quer calcular o campo. Mas eu só estou chamando a atenção de que, a rigor, isso aqui é um pouquinho mais tarde do que a posição que a partícula ocupa, que tem que ser um pouquinho mais cedo. Só isso. Eu não sei se eu confundi mais a cabeça de vocês ou se eu consegui passar a ideia. O que vocês dizem? Clareou assim, professor. Como a gente vai usar sempre um instante, eu acho que não vai mudar muito, mas a ideia ficou clara, sim. Mas, de novo, com essa ideia de que existe uma velocidade de propagação, por muito grande que seja, mas finita, né? Não infinita, existe um atraso, um retardo, tá? É só isso que eu estou querendo chamar a atenção e que vai me levar a aceita essa fórmula, eu vou querer avisar para vocês qual é o domínio de validade dessa fórmula para a lei de campo. Antes disso,
eu vou pedir para vocês fazerem produto vetorial, imaginar a posição da partícula num dado instante, né, da partícula fonte, e aí, para isso eu copiei direto esse desenho aqui. Se a carga da partícula fonte for positiva, ela tiver uma certa velocidade verde, e eu quiser calcular o campo B aplicando essa fórmula ao pé da letra, aí em vários pontos típicos, né, tá desenhado aí, ó. No fundo é essa fórmula. Dá para vocês se convencerem que, por exemplo, nesse ponto aqui, que está em cima da partícula, exatamente em cima, o campo magnético que ela cria, por causa do produto vetorial de R com V, é esse vetor azul aqui. Já nesse outro ponto aqui, que está num plano horizontal, amarelinho, o campo magnético criado por essa partícula com essa velocidade nessa posição vai ser esse campo azul agora aqui nesse ponto na frente da tela, digamos, apontando para baixo. E vai por aí afora. E, em particular, se eu pegar ponto como esse aqui sobre a reta suporte da velocidade da partícula, que é essa reta aqui que eu estou tentando destacar com o mouse, aí como R, meu R cursivo, e a velocidade da partícula verde estariam colineares em todo esse eixo aqui de movimento da partícula, ou seja, da velocidade, o campo magnético que ela cria é quanto? 0. Vocês acompanham, concordam com essa figurinha? Concordo, professor. E, portanto, na medida em que essa fórmula for válida, e eu já vou dizer qual é o domínio de validade para essa fórmula, as linhas de campo azuis criadas para o campo magnético devido a essa partícula de fonte serão círculos concêntricos com o eixo de velocidade da partícula. E mais que concêntricos, né? Perpendiculares também ao eixo de movimento da partícula naquele instante. Portanto, são esses círculos que o livro desenhou um pouquinho em azul. São as linhas de campo, tá legal? Ou seja, eu digo assim, o campo magnético ele se enrosca em torno do movimento da partícula fonte. Tecnicamente é dado pela regra da mão direita, porque isso vem desse produto vetorial. Tá claro? Querem que eu explique mais? Para mim ficou claro, professor. Então, beleza. Antes de eu dar a expressão, as condições para o domínio de validade dessa fórmula, eu vou escrever de um outro jeito. Como o R cursivo completo é o unitário de mesma direção e sentido, vezes o módulo dele, como sempre, né, para qualquer vetor, essa fórmula que eu escrevi aqui, se eu escrever assim também, vocês acham que está certo ou que está errado? Agora, com R completo e, em compensação, R ao cubo.
Vocês acham que é a mesma coisa que essa de cima? Tá certo ou tá errado? Acho que é a mesma coisa assim. Trocou Né? Acho que tá o certo. unitário, vetor sobre o módulo. Exatamente, né? Então, se vocês olharem rapidamente para essa fórmula de cima ou essa de baixo e precipitadamente acharem que a de cima está dizendo que o campo cai com o quadrado da distância, ao passo que a de baixo está dizendo que o campo cai com o cubo da distância. Isso está errado ou está certo? Afinal de contas, o campo cai com o quadrado da distância ou com o cubo da distância? O que vocês responderiam? O quadrado. Tem Né? que ver o módulo dele. Exatamente, né? Todo o resto mantido constante, Q, V e a direção, né? Que é o unitário ser mantido constante, em direção e sentido, aí o módulo ele só é diretamente proporcional à carga, à velocidade e ao inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porque se eu fosse olhar para essa fórmula, eu ia chegar à mesma conclusão também, porque aqui tem um módulo da distância r cursivo, né? Porque isso agora é o vetor completo, tá legal? Então essas duas fórmulas são a mesma coisa, precisamente devido a isso. Não é verdade? Tá legal? Bom, agora então vamos ao domínio de validade dessa lei de campo para partícula, campo magnético para partícula fonte carregada em movimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes, sei que vocês queiram, mas assim como essa lei de campo elétrico, eu falei lá no início do curso, olha pessoal, e relembrei hoje, ela só vale a rigor se a partícula estivesse em repouso. Ah, como é que ela fica quando a partícula está em movimento? A lei do campo elétrico. Isso é conhecido, isso não se dá em Física 3. Se vocês quiserem alguma aula, alguma outra ocasião, eu até posso falar, mas jamais será cobrado. E é uma fórmula chata. Ou então vocês procurem na internet, tá? Se quiserem. Aqui é algo parecido. Se eu radicalizar e tomar uma partícula em repouso, é sinal que V é zero. E V ser zero significa não tem campo magnético criado por ela. Então, qual é o domínio de validade que essa fórmula tem? Ela vale sempre para qualquer movimento da partícula? Não. A gente conhece qual é a fórmula que vale para qualquer movimento da partícula? Conhece. Isso é dado em Física 3? Nunca. Nem sequer essa aqui costuma ser dada, que dirá quando a partícula está com um movimento arbitrário, que é uma muito mais complicada. Mas, sabendo qual é a fórmula correta no movimento genérico, a gente pode, pelo menos, pedir para vocês aceitarem que é sob certas condições que essa fórmula aqui é bem, dá um valor muito bem aproximado, muito bom para o campo magnético. E quais são essas condições? São baixas velocidades e baixas acelerações. Tá? Então, vou botar isso e não vou entrar em maiores detalhes. Mas a partícula tem que estar em baixas velocidades, ou seja, V, o módulo dela tem que ser pequeno. Ah, mas o que é pequeno? Eu não vou explicar muito. E também baixas acelerações. Ah, mas o que é baixa aceleração da partícula? Eu também não vou explicar muito, tá?
Caso particular, se a partícula estiver num MRU, porque aí a aceleração é perfeitamente zero. Mas aí a velocidade ainda poderia ser alta. Se ela for alta, essa fórmula, eu estou só dizendo para vocês, não é muito exata, ela é ruim, ela dá valores numéricos para o campo medido que não batem com a observação. Mas, se a velocidade for pequena, seja lá o que signifique velocidade pequena, aí essa fórmula vai ficando cada vez melhor, tá bom? É só isso que eu vou falar. Tá legal? Professor, a Diz. título de curiosidade, assim, essa equação tem como ser deduzida teoricamente ou é só experimental, puramente? Ela tem como ser deduzida. Para você deduzir qualquer coisa, você tem sempre que partir de uns princípios, certo? De outras coisas, tá? E você pode chegar nessa equação aí, ou até nessa que eu te falei, que é a mais geral, que é conhecida, por dedução, contanto que você aceite outras coisas que a gente pode ficar discutindo, são mais ou menos abstratas, tá? Sutis, avançadas. Mas se você aceitar essas outras coisas, em particular eu estou pensando no princípio de relatividade, na relatividade especial, na verdade. Se a gente estudasse relatividade especial, aceitasse que o campo elétrico é isso para uma partícula em repouso, e aí você usasse o que o Einstein descobriu sobre relatividade especial, você conseguiria, fazendo uma mudança de referencial para um referencial onde a partícula originalmente em repouso, que deu origem a esse campo elétrico, no referencial inicial. Se você passasse para esse outro, usasse certos resultados de relatividade especial, você conseguiria deduzir duas coisas. Primeiro, qual é o campo elétrico nesse novo referencial que é causado por uma partícula que agora está em movimento. Sairia uma expressão, que é essa que eu nunca dei para vocês em Física 3, mas que é conhecida. E não é exatamente essa, tem modificações. Primeira coisa que sairia. Segunda, sairia essa aqui, ou melhor, a mais geral ainda, tá? Mas para isso acontecer, um caminho é esse que eu estou te dizendo. Tu teria que aceitar algumas coisas diferentes, né? Para você deduzir alguma coisa, tem sempre que partir de algum axioma, de algum princípio, algum postulado, mas aceito esses outros, sairia essa coisa. A questão é que Entendi. esses outros, como tu já deve ter ouvido falar, né, relatividade especial é um troço que mexe com o tempo, mistura tempo com espaço, é umas coisas esquisitinhas. Mas não são tão... Os cálculos não são complicados de jeito e maneira nenhuma. Eles não envolvem integrar nada, não envolvem diferenciar nada. São cálculos essencialmente algébricos. Mas os conceitos são muito diferentes, esquisitos, surpreendentes, porque é isso que veio da relatividade especial. Tá? Não é tão intuitivo, né? Não. Eu Entendi. diria que não. Para mim, agora, como isso é o tipo de coisa que eu mexo, né, é a minha área de trabalho, até eu poderia te dizer, olha,
para mim agora eu me acostumei, tá? De tanto mexer, né, pensar, trabalhar com isso, e aí a intuição às vezes é isso, né? A intuição é uma coisa que a gente cultiva e vai modificando, né? A intuição ela também evolui, né? Então, se você me perguntar agora, para você isso é intuitivo? Eu não sei, eu vou dizer, acho que sim, sei lá. Mas e quando eu comecei a pensar nisso, era? Não, de jeito e maneira nenhuma. Tá? Beleza? Beleza, professor. Deu para entender, sim, mais ou menos assim. Eu jogo algumas coisas aqui, às vezes, eu não fico só, acho que, claro, você já deve ter percebido, só no livro ao pé da letra, tá? Eu tento complementar, tem essa diferença, né? Se isso é um diferencial positivo ou negativo, cabe a vocês julgar e me informar, tá? Porque aí eu tento melhorar para outros cursos, né? Bom, então vamos aplicar essa formuleta para um exemplinho aqui, tá? Vou ficar para um exemplinho. Que é o seguinte. Vamos pegar tá bom, faz de conta que são 2 prótons. Esquece um pouco esse enunciado aqui, tá? Duas partículas positivas. Andando na vertical para cima com a mesma velocidade. Vamos simplificar o máximo possível a coisa, tá? O que eu quero da vida com esse exemplinho bem simples? O que eu quero da vida é o seguinte. Eu já sei qual é a lei de força, foi o capítulo passado, magnética. E qual é agora, eu acabei de aprender a apresentar para vocês, a lei de campo. Então eu posso agora misturar essas duas coisas, não posso? E tentar finalmente agora perguntar magneticamente, pessoal, como duas partículas carregadas em movimento, como essas aqui, interagem entre si magneticamente. Eu não estou interessado. Bom, eu vou até falar eletricamente primeiro. Então, esquece um pouco a coisa magnética e responde para mim. 2 prótons. Assim. Qual é a força elétrica entre eles? Diz aí para mim. De repulsão. Então, teria que ser algo assim, né? Vou desenhar em verde, tá? Concordam? Essa é a força elétrica da 2 sobre a 1, concorda? Sim, professor. E, como as fórmulas são essa aqui, e essa outra aqui, na aproximação de velocidades baixas, né? Convençam-se que, claro,
a força elétrica da 1 sobre A2 é de mesmo módulo e o quê? Direção e sentido oposto, tá? Beleza. Mas agora o que eu quero é a força magnética, uma sobre a outra. Então, vamos lá. Eu vou tratar um como a fonte, para começar. Depois eu faço o contrário, tá? Qual é o campo? Me diz para mim. Para onde esse campo criado por essa fonte 1 com velocidade para lá, ele aponta aqui sobre o ponto da partícula 2. Digam para mim. Para dentro da tela? Exatamente, por causa de quê? É a regra da mão direita, tá? Eu não vou explicar, eu espero que todo mundo saque isso. E isso está diretamente ligado com essa fórmula e com aquelas coisinhas que eu já falei aqui, esse desenho, tá? Toma cuidado porque a carga é positiva. Se ela fosse negativa, para onde o campo estaria apontando aqui? Para fora da tela. Né? Então, toma cuidado com a carga, mas aqui é positiva para não complicar. Então, sem dúvida, como vocês falaram, o campo magnético criado pela 1, onde está a 2, eu vou desenhar em azul, é algo assim, azul. B criado pela 1, onde está a 2. Concordam ou discordam? Concordo. Concordo. E o contrário. O campo criado pela 2, onde está a 1? O que eu tenho que fazer? Para onde ele aponta? Para fora da tela. Pois é. Então, eu vou desenhar o B criado pela 2, aonde está a 1. Não é verdade? Maravilha. Isso eu usei a lei de campo. Mas agora, usando a lei de força do capítulo passado, relembrando, vocês agora podem desenhar também, calcular a força sobre aquela partícula que eu estiver considerando como teste. Então, vamos lá. Vamos considerar a 2 como teste e a 1 como fonte. Eu já desenhei qual é o campo criado pela fonte 1, onde está a 2. Dado que tem esse campo, onde está a partícula de teste 2, caído do céu, menti, não foi mais caído do céu. Agora, nesse capítulo, a gente acabou de aprender como se calcula esse campo e já calculou. Foi por isso que eu desenhei esse azul. Mas, dado esse azul, campo magnético, eu posso agora usar essa formuleta do capítulo anterior, a lei de força, não é isso? E respondam para mim, dado que a velocidade é preta para cima e a carga é positiva dessa partícula 2, para onde é a força vermelha que eu tenho que desenhar? Na mesma direção da força elétrica, só que sentido contrário. Exato. Ou seja, para cá, não é isso? Certo ou errado? Isso. Essa é a força magnética, se eu posso falar assim, da 1 sobre a 2. Concordam? Sim. E agora, por desencargo de consciência, vamos fazer o contrário. A força magnética dá 2 sobre a 1.
Então, agora a 2 é que é pensada como fonte, a 1 é teste, sobre a 1 tem esse campo criado pela 2, que está saindo da folha, ela se move com velocidade preta para cima, portanto, me digam, para onde é a força que ela sente, magnética? A 1. Para onde é? Para a direita. Ou seja, para cá. E tá tudo a 8ª maravilha do mundo, não é? No seguinte sentido. Essa segunda coisa que tu fez a gente calcular é completamente irrelevante, né, Maurício? Por quê? Por causa da terceira lei de Newton. Se eu já descobri que da 1 sobre a 2 é assim, é claro que da 2 sobre a 1 tem que ser assado. Ação e reação, certo? Certo. E aí, então, eu vou querer ferrar com vocês. Tá? Botar minhoca na cabeça de vocês. Mas antes de eu botar minhoca, eu vou ver, pelo menos para esse caso, uma conclusão importante por si só, que é a seguinte. Partículas carregadas que andam na mesma direção e sentido, que se movimentam paralelamente e no mesmo sentido, o que a gente acabou de concluir? Vê se vocês concordam. Correntes... Não é corrente... Bom, tecnicamente poderia ser, né? Porque é só uma partícula, mas eu vou escrever assim. Correntes paralelas de mesmo sentido qual é a conclusão? Repelem-se magneticamente falando. É claro que... errei, né? Errei. Acho que você ia falar isso, né? É. Errei. Atraem-se magneticamente falando. É claro que, eletricamente falando, elas se repelem. Tá bom? E tem aí esse exercício, feito, resolvido, tintim por tintim no livro, que você pode seguir, quem é que vai ganhar? É a força elétrica ou é a força magnética? Ou seja, nessa briga, uma quer atrair, a outra quer repelir, então como é que fica? E aí eu digo para vocês, e isso está feito no livro, que quem ganha para velocidades baixas, na verdade, deixa eu pensar um pouco, acho que talvez seja para todas as velocidades, mas pelo menos as baixas, que é onde essas fórmulas valem, é a elétrica. A força elétrica é tipicamente maior, sempre maior, do que a magnética, tá bom? E qual é o fator que é maior? Esse exercício faz tintim por tintim, é muito simplesinho, é substituição de fórmula, né? E o fator que a força elétrica é maior que a magnética é V, velocidade que está aí na jogada, dividido pela velocidade da luz, tudo isso ao quadrado. Então, isso é muito... a força magnética, perdão, ela é menor do que a elétrica por esse fator. Como isso é muito menor que 1, para valores típicos, situações típicas, né, não se consegue botar uma partícula no dia a dia facilmente andando com uma velocidade igual à da luz. É sempre muito menor. Então, isso é muito menor que 1, portanto, a força magnética vermelha em módulo é sempre muito menor que a força elétrica verde. Tá bom? De qualquer maneira, magneticamente, elas se atraem. Eletricamente, elas se repelem, tá?
Deixa eu perguntar para ver se vocês estão acompanhando. E se uma delas estivesse indo para cima e a outra estivesse indo para baixo? Qual é a aposta de vocês? O que ia acontecer com a força magnética agora? Aí é repelir, eu acho. Né? É isso mesmo, é só pensar aí nas direções e sentidos dos bichinhos. Então, eu posso complementar isso aqui, correntes paralelas de mesmo sentido. Eu teria que escrever, eu não quero escrever, tá? Correntes paralelas de sentidos opostos repelem-se magneticamente, tá bom? Todo mundo acompanhou? Deu sem impressão. Professor, uma dúvida. Diz. Se, por exemplo, a carga 1 ali fosse negativa, o que mudaria o sentido? Tipo, quais vetores mudariam? Estou pensando aqui. Se a carga 1 fosse negativa, deixa eu botar isso aqui como laranja, tá? É isso que tu está dizendo? Isso. Tá. Então, o que mudaria? Primeira coisa, o campo que ela cria, ao invés de ser verde aqui na direita, seria assim. Concorda ou discorda? Não, o campo é o que está entrando, né? Perdão, o campo elétrico que ela criaria, para Ah, sim. começo de conversa, Perdão. seria assim. Tá. O campo magnético também inverteria o sentido dele, seria assado. Concorda? Justamente porque a carga dela agora é negativa. Concorda? Concorda? Sim, sim. Como consequência, agora está faltando cor, tá? Mas como consequência, a força que ela faz sobre a positiva, ao invés de ser repulsiva, agora seria a força elétrica, perdão, seria atrativa, concorda? Sim. E, finalmente, a magnética. A magnética, justamente porque o campo que ela criou inverteu o sentido, mas a partícula de teste continua positiva e com a mesma velocidade, então a força magnética sobre a partícula 2 também inverteria, concorda? Entendi. Tá? É isso. A força que ela sente também mudar o sentido? Vamos lá, então. A força que ela sente, a partícula 1, É. como a fonte, que agora é a 2, né? Não mudou nada dela, então tanto o campo elétrico que ela, partícula 2, faz aqui na 1, como o campo magnético, continuam os mesmíssimos, concorda? Sim. Porque para campo criado eu só tenho que olhar para a fonte. No entanto, como a Entendi. carga dela você me pediu para inverter, é claro que as forças, tanto elétrica quanto magnética, vão se inverter, Beleza, entendi. não é? Tá. Não é Tá. isso? Aham. Tá Acho que é legal? isso aí mesmo. Esse deu pra entender, sim. Beleza. Mas agora eu vou botar uma minhoca na cabeça de vocês. Quando tu começou a perguntar, eu pensei que tu ia me perguntar uma outra coisa, que é a seguinte: esquece essa figura, mas vamos continuar com 2 prótons, tá? Mas agora sim, ó. Um deles continua com a mesma carga e a mesma velocidade para cima, beleza?
o outro próton continua na jogada, mas a velocidade dele eu vou botar para cá. V'. É um outro vetor, pode até ter o mesmo modo, mas como é um outro vetor, eu ponho um V'. Tá claro qual é a situação agora, pessoal? Tá claro ou não? Tá sim. Então vamos repetir tudo. A elétrica eu estou me lixando, eu não quero saber da elétrica, eu quero saber da magnética. Que é para botar minhoca na cabeça de vocês. Vamos chamar isso de 1, vamos chamar isso de 2 de novo. Então vamos lá. Qual é o campo magnético criado pela 1? Onde está a 2? Ele aponta para onde? Para dentro da tela. Continua apontando para dentro da tela. A fonte não mudou 1, então o campo que ela cria continua sendo lá para dentro. E, portanto, me faz o produto vetorial, me deduz, então, usando a lei de força magnética, QV' vetor B, faz o produto vetorial de V' preto com B1 azul e me diz para onde é a força magnética sobre essa partícula 2. Pra cima. Para cima. Todo mundo concorda? Estão acompanhando? Sim. Então essa força magnética mudou. Por que que mudou? Porque a velocidade mudou. Tá bom? Força magnética da 1, se eu posso falar assim, sobre a 2. Não é verdade? Aí agora, o contrário, da 2 sobre a 1. E aí é que vem a minhoca na cabeça de vocês. Vamos lá. Você pode dizer, ah, não, Maurício, não precisa fazer, é claro que vai dar essa mesma coisa que tu desenhou aí, só que apontando para baixo aqui pela terceira lei de Newton. Ah, é? Então vamos ver. Qual é o campo criado pela 2 na 1? Qual é o campo criado pela 2 no ponto da reta de movimento da 2? 0. Não fala perguntando, não. Qual é o campo magnético? 0. Não é 0? Não é. Se vocês tiverem a crença nessa fórmula, e é isso que vocês têm que ter, tá? Nenhum resultado experimental para baixas velocidades, baixas acelerações, nunca entrou em desacordo com essa porcaria dessa fórmula aqui. Aceitem essa informação que eu estou dando. Se o V da fonte e o raio vetor que sai dela fonte e vai para o ponto do campo são colineares, o produto vetorial entre eles é 0. Que é o caso aqui. Onde é que eu estou, hein? Que é o caso aqui. O produto, o raio vetor cursivo, ele sai da fonte 2 e vai para o ponto de campo, o ponto de observação, o ponto onde agora está a partícula de teste, que é a 1 agora. Esse é o R. E o produto vetorial de V da fonte com esse R, que é colinear, é um vetor 0.
Portanto, o campo magnético criado pela partícula 2, onde está a partícula 1, é agora, nessa situação, 0. Ora, se ele é 0, qual é a força magnética que essa partícula 1 sente? Zero Qual é, também. pessoal? É 0 também. E aí, vocês estão prestes a se desesperar e chorar? Ou não? O Agora que fiquei vocês curioso, sabem da professor. vida? Fiquei curioso agora, porque parece que a partícula 1 vai ficar em movimento e a 2 vai ficar orbitando ela. Não sei se eu entendi certo, mas enfim. Não, esse cálculo que a gente fez é num dado instante, né? Porque como ambas as partículas estão em movimento, se eu supuser que eles estão nesse instante, nitidamente, essa partícula 2, logo depois, ela vai ter a sua trajetória defletida, né? Porque ela está recebendo um peteleco vermelho magnético perpendicular à sua velocidade, como sempre é, né? A força magnética sobre uma partícula é sempre perpendicular à sua velocidade. Então, elas têm a sua trajetória, a partícula 2, defletida nesse instante para cima. A sua velocidade, como a gente já viu no capítulo anterior, ela não é só pela força magnética em si, ela não é alterada. Como, além disso, a gente sabe que tem força elétrica de repulsão, a velocidade dela em módulo será, sim, alterada. Não por causa da força magnética, mas por causa da força elétrica. Estão acompanhando? Sim. Então, ela sofrerá logo a seguir, uma ligeira deflexão para cima e alguma alteração no módulo da sua velocidade. Como é uma repulsão, né? Bom, seja repulsão, seja elétrica, eu quero dizer agora, a sua velocidade deve aumentar um pouco em módulo e se defletir para cima, concordam? Já sobre a 2, nesse mesmo instante, um pouquinho depois, ela não sofrerá magneticamente força nenhuma, tá? Eletricamente, ela continuará sofrendo uma força repulsiva, tá? Mas a minhoca que eu queria botar na cabeça de vocês é essa aqui. Esquece provisoriamente a força elétrica. Pensa só nas magnéticas. Eu botei ou não botei minhoca na cabeça de vocês? Professor, e assim, eu acho que ainda vou piorar. O que eu Pode pensei piorar. aqui, se eu entrar num referencial que está subindo com velocidade V, quem está parado agora é o 1 e o segundo tem a velocidade para baixo, né? Aí ele estaria gerando campo em 1 e o segundo teria força 0. Na verdade, eu tô errado. Faz sentido? Repete um pouquinho. Tipo, Faz sentido. Esse negócio de mudar de referencial, que nem se você fez tem o campo direito de elétrico. mudar. Repete o que tu concluiu. Se eu entrar no referencial com velocidade V para cima, né? A partícula 1 Vai estaria ser o parada. referencial que a gente chama próprio junto com a partícula 1. Isso. Aí ela estaria parada e a segunda teria uma velocidade V para baixo, certo? Teria uma velocidade, a segunda, que é a composição dessa velhinha que eu acabei de desenhar, mais essa V para baixo.
que vai dar uma resultante assim meio inclinada, concorda? A velocidade da 2 não será só para baixo, será, se eu pudesse usar a lei de adição de velocidades usuais, ela seria V', como eu desenhei, lei de adição de velocidades galileana menos V para baixo, que daria uma resultante mais ou menos assim, concorda? Sim, só que assim, a única que estaria gerando campo seria para baixo, que a outra está paralelo. Tu está Antiparalelo. pensando em campo criado por quem? Pela 2 em 1 agora. Que agora 1 tá parado. Pela 2 em 1. Aí teria um campo que 2 gera em 1, certo? E qual é o campo magnético? É um campo magnético agora. Tá bom. Não, porque tem a rigor 2, elétrico e magnético, certo? Mas tu quer pensar no magnético, é isso? Isso. Você E chegou a aí tu fazer quer isso. saber que, pensando nesse referencial, do ponto de vista desse referencial, a 2 continuaria fazendo um campo magnético nesse referencial sobre a 1. Continuaria não, perdão, retifico. Nesse referencial, a 2 faria sim campo magnético na 1. É isso que tu quer concluir, certo? Sim, e a 1 E não aí fica geraria essa campo. doideira de, dependendo do referencial, uma dada partícula faz num certo lugar, ora campo magnético zero, ora campo magnético diferente de zero. É isso que tu está concluindo, certo? Certo. E a tua conclusão está absolutamente, completamente correta. E durma com um barulho desses. Ou seja, pelas próprias fórmulas que eu apresentei para vocês, em particular essa última, a lei de campo, como ela tem uma velocidade aqui, nela, não tem como isso que tu acabou de perceber deixar de ser verdade mesmo, dependendo do referencial, porque a velocidade depende do referencial. Eu faço com que exista ou não exista campo magnético. É isso mesmo. E como consequência, eu posso até fazer existir ou não uma força que é expressável magnética em termos do campo magnético, ser ou não ser zero, dependendo do referencial. É isso mesmo. E se você continuar pensando nesse tipo de coisa e sambar de um referencial para outro, que a gente tem direito, você vai ver esses resultados curiosos, surpreendentes, estranhos, chame como quiser. É isso mesmo. E isso, no fundo, para entender mais claramente, a gente teria que saber como existe uma fórmula que nos diga, quando eu mudo de referencial, como que esse campo magnético muda, ela vai estar intimamente ligada com essa fórmula aqui. Porque aqui está aparecendo a velocidade relativa da partícula fonte com respeito ao referencial que você resolve utilizar para analisar e calcular essa equação, essas coisas aqui nessa fórmula. E para entender isso tintim por tintim por tintim, a gente teria que ir para a relatividade especial. Foi isso que o Einstein conseguiu desenvolver, perceber e descobrir. Um trabalho famoso dele de 1905 da relatividade especial.
E que, infelizmente, a gente não explora muito, ou nada, em Física 3 e muito pouco em Física 4. Tá? Em Física 4 até se fala de relatividade especial, mas não ao ponto de ver as consequências dela para esse negócio de o campo ser zero, depender do referencial, qual é a lei de transformação do campo. Mas é isso mesmo. Você piorou, você botou, acho que mais minhoca ainda na cabeça nossa, não é, Pedro? Sim, até na minha aqui também. Pois é, mas e isso eu não vou resolver, e aí o que eu te recomendo, se vocês quiserem? Olha, eu não quero saber de minhocas, o que eu quero saber é de tirar boa nota em prova e passar em Física 3. Se é isso, não pensa nessas coisas, esquece, aplica as fórmulas sem querer, aplica as fórmulas mecanicamente, tá? Agora, se você dizer, não, poxa, não é assim, eu tenho preocupação com as provas, claro, mas eu também quero pensar, né, descobrir as coisas, saber como as coisas funcionam. Ah, então pensa nisso. E a gente pode discutir, mas jamais será cobrado em Física 3. Tá bom? Mas a minhoca que eu queria ter botado para vocês é a seguinte, e com ela eu vou tentar terminar essa aula de hoje. É a seguinte, não vale a terceira lei de Newton para a força magnética. Concordam ou discordam? A força magnética da 1 sobre a 2, nesse exemplo aqui, vermelha, é diferente de zero. No entanto, a da 2 sobre a 1, como para começo de conversa não é criado campo na 2, então para fim de conversa não há força magnética na 1. Não é verdade? E, portanto, força magnética da 2 sobre a 1, que é zero, é diferente de menos a força magnética da 1 sobre a 2. E isso é uma violação, ou não é, da terceira lei de Newton. Certo ou errado? Certo. Bom, então esse é o bode na sala. Eu vou tentar tirar o bode da sala. Tá bom? Porque você pode ser, ferrou, que doideira, esse cara tá querendo me desmontar tudo que eu aprendi. É isso mesmo, algumas coisas sim. Tudo que a gente aprende tem um certo domínio de validade. Então vamos ver o que é, de onde vem a terceira lei de Newton. Vamos ver. E aí com isso eu espero não deixar tão desconfortável essa violação, essa lei de Newton. Então vamos pegar duas partículas. O que é a terceira lei de Newton? Eu vou apresentar para vocês aqui de um certo jeito. Vamos supor que essas partículas elas têm momento linear P1 e P2, tá? Se o meu sistema são só essas duas partículas, e ele está isolado, o que acontece com a soma desses momentos lineares? O que vocês podem falar, pessoal? Para um sistema isolado, que no caso tem duas partículas só, suponhamos, a soma dos seus momentos lineares, o que acontece com ele? Conforme passa o tempo? Se conserva? Por que de novo tu está respondendo, perguntando?
sei lá. Você conserva isso. Não é uma das leis que a gente aprende. Pode ser que essa também fosse violada, mas não, tá? As leis de conservação são coisas sacrossantas na física e obedecidas pela natureza, nunca se viu exceção, tá? E uma delas é a lei de conservação do momento linear. Tem da energia, tem do momento angular, né? Tem da carga, né? Nenhuma dessas coisas é violada. Isso pode, se acontecesse ser violado, encontrar um processo onde isso não é conservado, vocês ganhariam um prêmio Nobel, tá? Então, o momento para esse sistema isolado de duas partículas, ele é constante no tempo. Não é isso? Ele é conservado, porque o sistema está isolado. Eu estou supondo que está isolado, tá bom? Deriva essa equação com respeito ao tempo. Me ajuda a derivar. A derivada da soma é o quê, pessoal? É a soma das derivadas. A derivada de uma constante no tempo é igual a quanto? 0. Qual é a derivada com respeito ao tempo do momento linear de uma partícula? Talvez vocês não se lembrem assim, mas é a segunda lei de Newton, né? A resultante de forças sobre uma partícula é a derivada do seu momento linear, não é isso? P é igual a mv. Vamos simplificar ainda mais, vamos supor que essas partículas têm massa constante, tá? Então, aquilo que vocês chamam de segunda lei de Newton pode ser pensada também como sendo dp dt igual a força, né? Não é isso? Estão acompanhando ou não? Tô sim. Então, essa primeira parcela, se eu escrever como F sobre A1, força resultante sobre A1, vocês não vão me bater, né? Concorda ou discorda? Concordo. E idem para 2. Certo? Suponhamos, além disso, como é o caso, que só haja dentro desse que eu estou chamando de sistema, as duas partículas e mais nada na vida. Então, a força resultante sobre A1 é devido a 2. E a força resultante sobre A2 é devido a outra 1. Né? E agora passa para o outro lado. E isso é o que vocês devem estar carecas de chamar de terceira lei de Newton, não é? Ação igual a reação, mesmo sentido, mesmo modo, mesma direção, mesmo... Como é que é? Mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, não é isso? O que eu quis da vida com isso? Eu quis mostrar para vocês que a terceira lei de Newton, ela é uma consequência da conservação do momento linear. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Foi ou não foi? Foi.
Então agora eu vou voltar a minha minhoca na cabeça de vocês. Aqui, para um determinado tipo de força, a magnética, pensando só nela, eu vi que não vale, numa certa situação, essa tal terceira lei de Newton. E aí, então, você poderia dizer, será então que no final das contas você está até querendo me dizer, Maurício, que não tem mais conservação de momento linear quando tem força magnética na jogada? É isso que tu está querendo me dizer? Se foi isso, eu acho que eu ficaria... Vocês deveriam ficar mais nervosos e incomodados ainda. Então eu vou tentar consertar essa coisa. Imaginando que aqui o que eu tenho? Não é, no fundo, só duas partículas que eu tenho. Toda interação entre sistemas, objetos ou partículas que seja, ela é intermediada por uma terceira coisa. Querem saber mais concretamente o que é essa coisa? São os campos. E eu estou abstratamente chamando essa terceira coisa de 3. Não existe, quando há interação entre partículas, não existe só as duas partículas, e vocês esqueçam do resto. Todo o sistema, né, mesmo que eu tenha pontos bem concentrados, com massas bem definidas, mas que interagem entre si, com força elétrica, ou magnética, ou mola, seja lá o que for, qualquer porcaria gravitacional, é porque, além dos momentos lineares associados a cada partícula, como eu listei aqui, eu teria que mudar essa fórmula e o meu ponto de partida para expressar a conservação do momento linear seria não mais isso, mas essa outra coisa. P1 mais P2, as partículas, cada uma, continuam tendo o seu momento linear, mas se eu aceitar que o próprio campo elétrico ou magnético, na verdade é a mistura dos dois, tá? Também pode ter momento linear. Então, o que se conservaria, considerando agora esse sistema isolado, constituído não só pelas partículas, certos movimentos, energia cinética, momento linear delas, momento angular, mas também os campos. Aí, então, na expressão para conservação do momento linear, não entra só duas parcelas, teria uma terceira que eu não vou falar nunca para vocês em Física 3 qual é a expressão, mas é uma parcela que representaria o momento linear que o próprio campo eletromagnético, por incrível que possa parecer, também tem. Campo elétrico, a gente já viu num capítulo aí que ele tem energia. O que eu estou falando agora é algo a mais. Eu estou falando que, olha, por incrível que possa parecer, o campo eletromagnético, que é o que nós temos aqui,
nessa situação maluca em que há uma espécie de violação da terceira lei de Newton, porque a gente só prestou atenção na variação de momento, nas forças sobre partícula 1 e 2. A gente não ligou, ou não foi capaz, e em Física 3 não é, de atribuir ao campo elétrico e magnético que existe. Por que tem campo magnético? Porque uma delas está se movimentando, ela cria campo em tudo que é lugar. A outra também está se movimentando, também cria campo. Em alguns lugares não teve campo, e isso levou a essa violação da terceira lei de Newton. Mas o que está faltando a mais? O que está faltando existe campo elétrico porque a partícula é carregada. Além de ela gerar campo magnético, ela gera um campo elétrico. Então, num dado ponto aqui, tem ao mesmo tempo campo elétrico e magnético. Quando tem, num dado ponto, elétrico e magnético, eu peço para vocês aceitarem, só como informação para tirar esse bode da sala, essa minhoca da cabeça nossa, que nesse lugar vai ter também momento linear do campo cruzado eletromagnético e que, portanto, ele contribui para o momento linear total do sistema. Não é só o das partículas em movimento. O próprio campo eletromagnético também tem momento linear. Se esse é o meu novo ponto de partida, de conservação do momento linear, com uma parcela adicional, quando vocês forem derivar essa equação para chegar aqui, repetir, né? Vai ter um termo adicional que é a derivada do próprio P3, que é o eletromagnético. É um campo, eu não estou dando a fórmula para vocês, a gente conhece, eu não estou dando, que é o momento linear do próprio campo. É isso que passa a ser zero. E, portanto, não mais isso igual a isso. Isso é igual a isso, mais um resto. E, portanto, não mais vale a terceira lei de Newton nesse sentido aqui. Apesar da conservação do momento, se vocês contarem direitinho onde, em tudo que é sistema, parte do sistema que tem momento linear, continuar sendo verdade. Eu não sei se eu consegui, depois de botar a minhoca, tirar um pouco a minhoca. Mas com isso eu concluo essa aula de hoje. Vou encerrar a gravação. Quem quiser pode fazer perguntas.